Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do Grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Meu nome é Igor Riqueza, eu ajudo pessoas através da união da mecânica quântica com a espiritualidade, através da lei da atração. Nosso objetivo é fazer você entrar em seu propósito de vida e assim viver com alegria sobre-humana, sentindo uma alegria sobre-humana. É fazer você achar seu arquétipo correto, vivenciar os arquétipos da maneira correta, é fazer você entender as regras do jogo. Jogo, metáfora. Leia-se, entender as leis do universo para que você tenha felicidade, para que você tenha para que você sinta a alegria sobre-humana. O tema de hoje é arquétipo do escravo. Nossa posição atual acerca deste tema, o arquétipo do escravo, é que muitas pessoas vivenciam, a maioria absoluta da população vivencia, seja de alguma forma, algumas percebem, só que não sabem sair, outras acham que não vivenciam, mas vivenciam, porque atrelam apenas a questão financeira e não é apenas isso. E algumas raras, que vivenciam, saem. É claro que, quando eu digo raras, é levando em consideração o todo. O todo que eu digo, né? É todas as pessoas que estão. Logicamente, quem sabe que existe um arquétipo do escravo, quem identifica, está vivenciando, e quem realiza as práticas que iremos passar, sai do arquétipo. Sai, é líquido e certo que sai. Então, você só não vai sair, caso você esteja vivenciando, a grande maioria, muitas pessoas estão, só não vai sair se não quiser. Só não vai sair se quiser. Se você quiser sair, você vai. Esse jogo de palavras é importante ficar atento. Toda palavra dita está marcada no espaço-tempo. Dito isso, vamos lá. Só para corroborar com o que eu falei, é um erro muito grave que as pessoas cometem, do tipo assim, você não quer fazer meu curso, não? A própria pessoa que está teoricamente convidando um terceiro para realizar o curso dela já está bloqueando com não. Você não quer fazer meu curso, não? Você quer fazer meu curso? Seria melhor, né? Nem assim também, mas comparado ao não, não, porque o não, não já está bloqueando. Várias pessoas se auto-sabotam usando as palavras. Vamos fazer uma live somente sobre isso. Arquétipo do escravo. Tem um vídeo que foi de uma live realizada em maio. É um vídeo reduzido, não está a live inteira no vídeo, que está no YouTube, foi passado na terça-feira para ser assistido no momento do horário da live, porque eu entendi ser muito importante. Foi pedido para quem não assistiu assistir hoje, que é muito importante para esta live de hoje. Eu vou fazer um resumo rápido dele e falar de situações não faladas ainda. Arquétipo do escravo é todo comportamento. O arquétipo, por si só, é um padrão de comportamento. Em sua grande maioria, o conceito de arquétipo é um padrão de comportamento. Arquétipo do escravo é um padrão de comportamento em que a pessoa está no estado de escravo. Comentamos que diversas são os porquês de alguém estar aqui encarnado no planeta Terra, encarnado nesta terceira dimensão. Não iremos repetir, mas um dos porquês é simplesmente o fato da pessoa estar aqui para viver como escrava. Logicamente que saber disso, identificar isso e
fazer a prática, uma ou duas práticas específicas para sair, resolve. Mas deve identificar esta questão. Outros diversos comportamentos também nada mais são do que uma pessoa vivenciando o arquétipo do escravo. É aquela pessoa que vive o clássico. O clássico é a pessoa viver ou pelo pai ou pela mãe idosa, né? Geralmente é um pai idoso sozinho ou uma mãe idosa sozinha, e a pessoa vive para o pai ou vive para a mãe. Cuidar do pai ou cuidar da mãe idosa é errado? Claro que não. Ou do pai idoso é errado? Claro que não. Está certo. Agora, viver em função do pai idoso ou da mãe idosa é completamente errado. Ah, Igor, mas como vou fazer? Há várias maneiras. Você pode viver morar com seu pai, morar com a sua mãe idosa, só que viver em função deles, como eu vejo que tem pessoas que vivem em função do pai ou da mãe, assim. Viver em função, assim, passar a maior parte do tempo, ok. Agora, não fazer nada da vida, apenas cuidar do pai, cuidar da mãe, isso é errado. A figura do pai ou da mãe está sendo um verdadeiro vampiro. Ah, mas meu pai é idoso, não consegue fazer nada, não importa. Está sendo vampiro. E a pessoa está sendo sugada, aceitando. Muitas vezes levada, ou, claro, tem um amor envolvido, essa parte é muito boa, mas também tem envolvidos aí toda uma questão de, ou estar querendo compensar erros do passado, porque vê o pai ou a mãe morrendo, aí parte aquele remorso das questões que ela fez, que foi ruim, e quer compensar isso, ou uma única questão de obediência, entre aspas, hierárquica, imposta de forma inconsciente desde o nascimento, ou mesmo vinda de outras vidas pelo pai ou pela mãe. Mas não vamos entrar nesse mérito, apenas dizer que esta pessoa está no arquétipo do escravo. Tem outros diversos comportamentos que indicam a pessoa que entra num ciclo, está sempre nesse ciclo, e ciclo este que a faz não evoluir, e isso significa estar no arquétipo do escravo. A pessoa que... Vamos falar já mais dessa questão, o viver em círculos. A pessoa que ganha... estabelecer um... Eu não uso o Brasil, a África, o terceiro mundo como parâmetro, não vou usar, tá? Mas a pessoa que ganha menos de R$3.000 e trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta, estou vendo bem, estou levando bem, de segunda a sexta, em algo que não é o seu propósito de vida, isso é arquétipo do escravo. A escravidão, ela legalmente, na maioria, em quase todos os países, acabou. Apenas até pouco tempo do Sudão, não sei se ainda existe a escravidão lá, vou até pesquisar hoje. Até pouco tempo do Sudão era legalizado a escravidão. No Brasil, né, tem cerca de 140 anos, só que ela se perpetuou de outras formas. É claro que aquela escravidão nefasta que existia com os negros, até antes, a escravidão sempre existiu, tá? Ela, pelo menos, né, desses países em que foi proibido, ela diminuiu bastante, diminuiu muito. Mas aquela mesmo ainda existe, mesmo sem ser legalizada, e existe um outro tipo de escravidão legalizada que é mais tênue, se comporta de uma forma mais invisível, porque dentro da cultura, diz ser cultural trabalhar em algo, né, que não é o propósito de vida, é cultural.
Não trabalhar em algo que não é o propósito de vida, trabalhar 8, 10 horas por dia, independente se é propósito de vida ou não, isso é cultural. Não é, deveria ser cultural a pessoa trabalhar do propósito de vida dela, mas não é. Então, é cultural trabalhar 10 horas por dia, às vezes 12, até mais. 8 horas para mim todo dia, em algo que não é o propósito de vida, isso para mim eu considero uma autotortura muito grande. Mas tornou-se cultural. Então, é passado despercebido. A escravidão, ela perpetua de certas maneiras. Nem vou entrar no mérito do motivo pelo qual acabou a escravidão, porque por trás não foi nada de acabar com o sofrimento dos seres humanos, não teve nada disso. Aí um professor ou uma professora de história pode dizer que eu estou equivocado e tudo mais, mas também não vamos entrar nesse mérito. Seguindo adiante. Vivemos no campo eletromagnético. Nós atraímos o que emanamos. Isso, infelizmente, as pessoas acreditam conscientemente, porém falta acreditar inconscientemente. A grande questão é se a sociedade promoveu a escravidão, ela está emanando escravidão, logicamente, ela mesma será escrava, numa fluência natural do universo. Tudo está interligado. Unindo a isso, a questão do campo eletromagnético, também tem aquela questão de seres, né, escravizando seres quando eu digo seres de outros planetas, escravizando os seres humanos. Tudo está interligado. Como identificar que você está mais questões para identificar o motivo pelo qual uma pessoa está no arquétipo do escravo, a partir dessa questão? Logicamente, como eu disse, da questão do campo eletromagnético, se uma pessoa ela escravizava, vamos lá, era um branco que escravizava, existe uma tendência forte a ela vir uma pessoa negra, né, para entender, para que esse preconceito imposto, e através da religião, inclusive, né, dizendo que negros são filhos do diabo e não são filhos de Deus, etc. E isso deve acabar. Logicamente que o todo, o vácuo quântico, o todo é o vácuo quântico, são sinônimos. Ele vai agir para que essa pessoa cesse o tamanho preconceito. Então, a maioria esmagadora dos negros maioria esmagadora não, porque o número é muito maior, mas a maioria dos negros são pessoas que escravizavam negros na época da escravidão. Tanto é que muitos negros são racistas. Mesmo nascendo negros, o racismo continua dentro. Impressionante. Aproveita-se muito para aumentar, exacerbar, né, qualquer caso. Recentemente teve um caso do Brasil, aqui em Porto Alegre, se não me engano, em que a imprensa montou todo um cenário para dizer que foi racismo. Pode ter sido racismo? Pode, mas dizer que foi racismo, né? Foram dois seguranças. Acho que todo mundo deve ter visto que foi uma coisa muito... Né? Eu vi por causa do meu trabalho, que eu sou policial. A cena foi um negro que foi retirado do supermercado por seguranças brancos, aí e foi espancado. Claro que não mostraram as partes, né? Os pequenos detalhes. Logicamente, houve excesso, eles devem ser condenados, só que daí a dizer que foi racismo é algo muito forte, é um desrespeito com os dois. Como é que alguém vai saber o que estava na cabeça dos dois, se não foi dito nada? Inclusive, tinham negros, fazendo parte da segurança, que mostram na imagem, dando total apoio, né, ao fato do outro negro ser contido, apanhou, foi espancado, depois contido. Espancado, entre aspas, né?
Mas, enfim, lógico que a imprensa adora isso para fazer dinheiro. Continuando. Arquétipo do escravo. Vamos passar logo de cara uma prática. Essa prática é algo poderoso. Logicamente, é uma prática que mantém a pessoa no arquétipo. Não que a prática, desculpa, é uma prática que, se feita, ela abre portas para a pessoa sair do arquétipo do escravo. Não que ela só deva ser realizada por quem está no arquétipo do escravo. Ela é maravilhosa, é uma das melhores práticas que existe. Ela consiste no seguinte: toda pessoa, eu diria que 99,9% das pessoas tem situações que ela vivenciou e que ela não conta para ninguém, ela reprime e aí transforma-se numa sombra. Esse fato reprimido, ele mantém muitas pessoas na escravidão. Talvez seja difícil fazer a relação disso com o estado de escravidão. Pode ser, não vou aqui entrar nesse detalhe, porque temos que ir direto ao ponto. Aqui, focamos em fazer você praticar. No meu foco não é passar o conhecimento. É claro que, se não for mostrado um conhecimento, como está ocorrendo algo, a mente ela desacredita totalmente e aí não tem prática que faça a pessoa ter resultados. Então, logicamente, tem que ser mostrado. Né? E eu foco em mostrar questões que as pessoas têm certo receio de falar por talvez desagradar o ego e assim, não joga para a plateia. Eu não jogo para a plateia, não que seja errado jogar, porque às vezes é necessário jogar para a plateia para mostrar algo. Só que no meu propósito de vida, eu sei claramente que é ir direto ao ponto e mostrar o que outras pessoas não mostram. Cada um tem o seu propósito, o meu é esse. Então, voltando, você provavelmente, muito provavelmente, porque mais de 99% das pessoas vivenciaram situações que elas guardam consigo e não contam para ninguém. Talvez tenha contado para uma ou outra pessoa, mas às vezes não contaram para ninguém. Só a pessoa que talvez vivenciou algo com ela, alguém que vivenciou junto, sabe? Líder são questões de abuso sexual. Esses são os líderes absolutos. Fantasias sexuais das mais diversas. As pessoas elas criam um padrão que elas acham ser comum, sexualmente falando. E este padrão comum não existe. Todo mundo tem um pensamento, um desejo, algo que não seria politicamente correto. E, em razão do machismo, então, aí o não merecimento é gerado, e se ela vivenciou algo, ela esconde, e ela é uma escrava dessa situação. Logo de cara, quanticamente, eu vou me aprofundar mais já. Mas esta prática é importante. Como é que é esta prática? Você vai ter de contar esse fato para alguém. E assim você vai tirar uma corrente. Não digo que você vai ficar livre, não, mas você vai tirar uma corrente. Se você quiser, você pode contar para mim, tá? Diversas pessoas já realizaram esta prática. Você pode ligar para o 188, vai ser uma pessoa que vai te atender. O 88 é o número do CVV, Centro de Valorização da Vida, Combate ao Suicídio. Mas o que tem a ver o suicídio com isso? Tem tudo, mas também não vamos entrar no mérito. Você pode ligar
E contar. É um número que não identifica o seu número, não vai perguntar seu nome, só se você falar, não sabe nem a cidade que você é oriundo, pelo qual você está ligando. Vai ser uma pessoa que não te conhece, né? Porque são pessoas do Brasil inteiro que atende, né? Da sua cidade, do Brasil inteiro. E aí você liga e revela. Esta prática, ela dá uma liberdade muito grande. A percepção do quão benéfico ela é, às vezes, a pessoa sente muito melhor. Só que a percepção do que realmente ela te dá em resultados positivos, geralmente não se percebe. Mas é algo maravilhoso. Muitas coisas ruins não vão acontecer porque você contou este algo reprimido a alguém. Pode ter certeza disso. Coisas ruins que viriam acontecer caso você mantivesse essa situação dentro de você. Aí, né, quando eu digo que coisas ruins vão acontecer, é quando a pessoa reprime mesmo. Ninguém sabe. Só a pessoa que vivenciou com ela, ou se ninguém vivenciou, só ela sabe. Geralmente é algo vivenciado com alguém. Mas também tem questão dos pensamentos. Geralmente fantasias sexuais. No que se refere ao abuso sexual, quando a pessoa sofre um abuso, ela pode vir a se tornar o abusador. Essa questão, então, entrando especificamente, essa é imbatível. As pessoas reprimem, 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 não contam nem para terapeuta, nada. A grande maioria. Mas se é algo que vem de dentro e ela é contra isso, o contar alguém significa você se precaver que você nunca será um abusador. E isso é o mais importante. É o mais importante. Então, tá? Está aí. É claro que não vamos fazer isso ao vivo. Aí você tem a opção de me contar, tem a opção de ligar para o 88, tem a opção de escolher uma pessoa de sua confiança e revelar. Evite falar para amigos, porque o amigo de hoje pode ser o inimigo de amanhã. Tá? Se for revelar para uma pessoa, marido, esposa, então nem pensar. Se for para escolher alguém para você contar, escolha pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã. Dito isso, sou casado há 30 anos, não importa, tá? Não importa. A pessoa pode ser casada há 40 anos. Se, de repente, ela descobrir que você atraiu, ou então, às vezes, você nem atraiu, mas ela tem convicção que isso aconteceu, nossa senhora. Aí, o machismo cria diversas sombras que vêm à tona na pessoa, e aí a pessoa perde o controle. Ela até se arrepende depois, mas na hora, a primeira coisa que ela pode fazer é falar esta situação sua, e você pode... E aí, isso pode te gerar um trauma muito grande. Dito isso, vamos lá. Vou fazer uma pergunta para vocês. Por que aqui é chamado de terceira dimensão? Alguém pode falar? Sim, é porque nós temos 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Quem respondeu? Ana Luísa. Isso. Ana, você está me vendo agora em que dimensão? A imagem que você estava Da nessa forma que eu imagem vejo, é que você... bidimensional, porque não tem a profundidade, só tem largura e altura. Porque eu estou Exatamente. vendo um plano. Foi entendido? Nessa tela em que você está assistindo, ela é bidimensional, ela é plana, reta. Uma televisão. Sim. Agora,
Cinema 3D é tridimensional, porque você vê o fundo. Se você tirar o olho daí da tela do celular ou do seu computador e olhar para o lado, você vai ver uma imagem 3D. Se olhar para a tela do celular, eu dou 2D, ela está chapada. Por isso aqui é chamada de terceira dimensão. Há seres em outras dimensões. Quando a pessoa ela vive numa dimensão mais elevada ou num planeta mais evoluído, também na terceira dimensão, a terceira dimensão existe em outros planetas, não é algo exclusivo do planeta Terra, de forma alguma. Só que lá ela vive numa frequência mais elevada, é um padrão, são as pessoas, a sociedade é mais evoluída. Só que isso não quer dizer que não existam pessoas mais cruéis. Num país mais evoluído, já é muito comum uma pessoa conseguir trafegar em outras dimensões, trafegar em outros planetas, através da vibração das frequências. Como é que se faz isso? Diminui a vibração, né? E ela acessa. Assim como a energia vem do vácuo quântico, a vibração, né? A baixa vibração, aí tem supercordas e o bóson de Higgs. A baixa vibração, vem o quark, 3 quark, a baixa vibração, próton, une com o nêutron, o elétron, está formada lá a massa do átomo, baixa vibração, e por aí vai, vem as moléculas, etc. Forma o átomo. Ou seja, do vácuo quântico, que é o todo, abaixou a vibração, veio o bóson de Higgs e as supercordas. Abaixando a vibração, se tem acesso a uma frequência. Quando uma pessoa ela fica com raiva, agressiva, o que ela está fazendo? Ela está abaixando a vibração, entrando em uma sintonia com uma frequência menor. Quando isso acontece, a pessoa fica vulnerável, totalmente vulnerável. Só que não vou nem entrar no mérito dela estar abaixando a vibração. Na frequência que está. Aqui, por exemplo, numa escala de 1 a 100, para ser visível aos olhos aqui, nesta terceira dimensão, tem que estar marcando o 1. Então, se a pessoa ela vive numa frequência mais elevada, ó, que marca lá 20, 30, ela tem que abaixar, que marca 40, 50, o que seja, ela deve abaixar a vibração. Chegando no 20, já se tem acesso. Para ficar visível aos olhos, teria que ser a frequência. Não é frequência, tá? É uma outra numeração. Teria que chegar no 1. Mas ela, abaixando, chegando do 20, tem acesso. Tem acesso aqui, tá? Trafegando pessoas de outros planetas. Logicamente, como eu disse, não é porque o outro planeta é mais evoluído que não vão ter pessoas cruéis. O planeta é mais evoluído, mas pode ter pessoas não muito evoluídas. Essas pessoas acessam frequentemente e fazem o que bem entender. Existe formas, faz o que bem entender como nós, né, que estamos aqui. Existe forma de se defender? Tem, logicamente. Que o vácuo quântico todo jamais deixaria as pessoas desprotegidas. Porém, lembre, livre-arbítrio. Se não for pedido, se não for acessado a proteção do seu mentor espiritual, que todo mundo tem um ser bem mais elevado que a pessoa responsável por protegê-la, basta você pedir e você está protegido. Agora, o pedido tem lapso de tempo. Então, lê-se diariamente. Deve ser pedido antes de dormir e quando se acorda. A pessoa está protegida. Tá. Reza o Pai Nosso. Né? O Pai Nosso é um arquétipo poderosíssimo e pede proteção.
Só que sabemos que muitas pessoas não fazem isso. Muitas pessoas falam, mas não fazem. Engraçado que elas mentem, muitas pessoas que mentem de uma forma que parece que até elas mesmas acreditam na mentira. Mas, enfim, a pessoa que está no arquétipo de escravo, ela sente dificuldade em fazer orações. E quando faz, faz da forma errada, sem colocar o sentimento, pedindo para fora em vez de para dentro. Existe forma de se orar. Efeito Isaías, o livro explica bem isso. Tem que colocar sentimento e ir para dentro, sempre. Tendo contato com o cemitério espiritual, com o todo, melhor ainda. Tá? E por aí vai. Só que, como eu disse, a maioria das pessoas não fazem isso. E as pessoas, esses seres vêm para cá. E aí eles fazem o que bem entender. Alguns deles vêm a trabalho. A finalidade é captar energia Xi e levar lá, que lá a moeda de troca pela energia Xi é alta. Aqui no planeta Terra existe também. Vocês fazem isso. Vocês conseguem identificar como vocês fazem isso ou não? Quando eu digo fazem isso o quê? Energia Xi como moeda de troca. Como vocês identificam isso? Ninguém identifica como? Percepção. Ô Igor, eu penso que a carência emocional é uma das formas de pegar a energia do outro. Você sente a carência e parece que não consegue viver sem a companhia do outro e fica agradando e fazendo as coisas para segurar o outro, e aquilo é para poder pegar a energia do outro. Isso é uma forma, não é? Sem dúvida, é uma De, forma de de captar energia, vampirizar, né? De da pegar a energia. energia do outro, não é? Sem dúvida, é uma forma, essa é uma forma da energia ser sugada. Só que eu falei como moeda de troca aqui. E a própria pessoa. Lê-se, a pessoa dá energia X e ela recebe dinheiro. Como é que é feito isso? Você faz isso, Ana? Através do trabalho, Igor? Claro, gente. Trabalho. Quando a pessoa trabalha, a energia X, quem foi que respondeu? Nelma! Nelma. Através do trabalho. Se a pessoa está trabalhando, ela está gastando o quê? Energia X. Então, o trabalho nada mais é do que uma troca de energia X, muitas vezes, não sempre. Né? Aliás, sempre vai ter uma energia X. Só que em algumas situações elas vão ser muito maiores. Quanto mais energia X a pessoa tem, mais ela é criativa, mais ela tem ações. E para aumentar a energia X, logicamente, tem alimentos específicos que vão aumentar a dopamina e aí a pessoa vai ser uma máquina de agir. Aumentando a dopamina, a energia X se expande. Aumentar a dopamina é o segredo para quem não quer ficar procrastinado. A proatividade e dopamina, eles deveriam até ser sinônimos. Uma pessoa que tem muita dopamina, logicamente, ela é proativa. Igor, Fabiola, boa noite. Alô? Tem alguém falando? Estão me escutando? Sim, pode falar, querida. A questão da energia X. Ela, no caso, ela entra, tá? E se ela realmente encontra uma pessoa, eu creio assim, que a felicidade e a alegria faz com Quem que está falando, hein? a Fabiola, Quem? a Fabiola, Fabiola. tá? A energia X, ela, eu vou ter que, Mel, ela busca a alegria e a felicidade. Se ela chega no local onde você não está, né? Tipo, eu tenho um trabalho onde eu me sinto escrava, não gosto, não tenho essa, não sinto como um trabalho meu propósito de vida. A minha energia X baixa.
A sua energia Xi, ela vai embora, está dizendo, quando a pessoa não está Então, no tem propósito de vida, por exemplo. É isso? questão do propósito de vida, mas de estar num local ou trabalhando com pessoas com as quais você não tem uma boa fluência, uma boa troca de energia. Lógico, com certeza. Uhum. Com certeza. Diversas são as formas de se gastar a energia Xi. Todo sentimento negativo, tudo aquilo que for negativo, vai consumir uma energia negativa. Vai consumir uma energia Xi a mais. Continuando. Valeu, Fabíola. Obrigado. Continuando. Então, a energia Xi é algo que serve como moeda de troca aqui e em outros lugares. Então, pessoas vêm aqui através dessa questão que eu falei, abaixando a vibração, entrando em sintonia com a frequência, e vão em pessoas vulneráveis. Quando eu digo vulneráveis, é a grande maioria. Tem pessoas que não estão vulneráveis? Tem, mas muitas estão. Inclusive, sobretudo, pessoas que têm mediunidade e não trabalham a mediunidade. Essas, então, viram gato, tem aquela expressão? É mais fácil que roubar doce de criança. Então, se me interromper, gente, por favor, não quiser perguntar, daqui a pouco eu abro, aí pergunta, senão atrapalha aqui, tá? Atrapalha o raciocínio. Deixa eu te colocar aqui, calma aí. Continuando. Então, esses seres vêm aqui. E tem de diversos tipos. Tem seres que vêm apenas para assaltar um banco. Quando eu digo assaltar um banco, vai, pega uma energia Xi e leva. Tem outros, né, que foram contratados para escravizar. Logicamente, a pessoa estaria aí entrando no arquétipo escravo. Se tem um ser, né, que sintoniza e se mantém agarrado, sabe? Nem um carrapato no animal. Só que, no caso, um carrapato no animal, ele tira algo mínimo. Mas imagina um morcego mesmo, sugando, 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 sugando. O tempo todo. Em algumas vezes para, depois volta. São os ditos convencionados chamados de vampiros. Muito comum. Porque existe essa figura, como eu falei, a energia Xi, aqui e em outros lugares, tem um valor muito grande. Assim como existe uma questão muito peculiar. Vamos falar. Primeiro ponto. Esses seres que vêm aqui sugar, né? Não só isso, por exemplo, tem pessoas que são mais, né? Assim como aqui no planeta Terra tem milhares, e elas entram em vibração aqui apenas para elas cheguem e pegam essa pedra aqui, uma pedra invisível, e coloca no ouvido de uma pessoa, do nada. E fica rindo, sabe? Pega uma tesoura e coloca no órgão genital, né? É claro que a tesoura, é uma tesoura lá no planeta deles, na dimensão deles. No planeta ou na dimensão deles. Aqui, esta tesoura não vai ser visível aos olhos para nós humanos. Só que ela lá é material, né? Materialmente é sólida, e ele chega aqui com ela invisível, coloca o órgão genital e fica rindo. Por quem geralmente são os alvos? São pessoas que estão suscetíveis para sofrer determinadas questões. Algumas vezes, até a pessoa está numa frequência tão baixa que um pedido de proteção não chega, né? Porque a sujeira está tão grande. É o caso clássico dos dependentes químicos. Está tão contaminado que uma oração não chega no mentor.
Então, deve-se abrir um caminho para que o pedido de proteção chegue no mentor. Aí são outros 500. Mas essas pessoas não conseguem pedir proteção, estão totalmente vulneráveis. Essa questão que eu falei de você botar alguma coisa, uma faca dentro lá no órgão genital, uma faca aqui na barriga, uma faca no coração, entre diversas questões, na cabeça, e por aí vai, causando diversos problemas crônicos em algum humano. Essas pessoas que sofrem, que ficam suscetíveis para sofrer isso, são pessoas que, de certa forma, fazem a mesma coisa aqui. Aí você vai falar, não, então eu estou fora. Lei do engano. Lei do engano. Só não se tem a percepção, porque coisas piores são feitas na Terra. Quando eu mencionei pessoas de outros planetas, leia-se seres vivos de outros planetas. Seres vivos. A diferença de muitos desses seres vivos para os humanos pode ser maior até mesmo do que a diferença de um ser humano para um cachorro. Os desrespeitos com outros seres vivos, seja animal, seja planta, faz a pessoa estar totalmente suscetível, né, campo eletromagnético, para que outros seres venham e façam o que você fez com o animal ou com uma planta aqui. Ele não vem aqui porque você fez isso com uma planta ou com um animal. Não, ele vem e quem está suscetível a isso, ele aberto desprotegido para ele chegar e colocar uma faca dentro da cabeça da pessoa, ele vai. A faca invisível. Então vamos lá. A pessoa pisa em cima de uma planta. A pessoa taca refrigerante numa árvore. A pessoa tem um cachorro, no caso, o cachorro está dormindo no sofá. Sofá em frente à televisão. A pessoa quer ver televisão, expulsa o cachorro do sofá. Parece comum isso, né? Parece algo normal, não parece? Né? Não, um cachorro. Tá bom, então a pessoa lá, um ser humano. Um ser humano. O que está sendo atraído é exatamente isso. Isso foge da percepção das pessoas, mas isso que eu falei, né? O cachorro lá dormindo no sofá e a pessoa expulsar, isso é maldade. Só que as pessoas não percebem, muitas não percebem, outras têm pessoas que percebem, outras não. Deixa eu perguntar aqui, é claro que aí, quando a gente fala, né, vão ter pessoas que depois que fala, parece que tudo é festa. Mas vão ter pessoas que eu acredito que a grande maioria não iria enxergar isso como maldade. Acredito. Tá? Acredito. Aí eu entro numa figura muito importante. Deve-se ter isso é uma responsabilidade de saber quais são os acontecimentos que estão provocando, que são verdadeiras torturas aos animais, e você agir tendo um comportamento contrário. Não digo de ir lá, entrar para a ONG, não, apenas não ter atos que corroborem. Vou direto ao ponto. Vamos lá. Por exemplo, a pessoa ela compra patê de fígado de ganso. De fígado de ganso? Fígado de ganso. O ganso sofre, ele é torturado para esse patê ser feito dele. Ele é torturado, ele é 24 horas por dia colocando alimento para dentro. Já falei algumas vezes aqui. Colocando para dentro, de forma obrigatória, comida para dentro do ganso. Depois o ganso vivo, o fígado é retirado. Lógico que ele morre, mas ele vivo. É um sofrimento muito grande. Aí a pessoa vai lá e compra o patê. Mas eu não sabia. Deveria saber. Deveria saber. É claro que a pessoa que sabe e comete, o débito é maior.
Agora, aquele que não sabe também está atraindo uma negatividade que pode fazê-la estar no arquétipo do escravo. A partir daí tem diversas questões. Resumindo, cuide dos animais. Se você não tem, você não é obrigado a cuidar de um. Tá? Cuidar de um, isso é um protocolo para unificação, inclusive. Mas não vamos entrar nesse mérito. Você não é obrigado a cuidar de um. Apenas não faça mal a nenhum. E aí o não fazer mal exige esses comportamentos. Não comprar carne, não comer carne, não comer patê de fígado de ganso, não comer o Chester do Natal. Aquele Chester ele é feito no laboratório, sofre pacas. Entre diversos pontos aí que você deve conhecer. Outra questão. Teve uma vez que eu comentei numa live recente, não sei se foi nessa do arquétipo do escravo, não, pelo menos nos 40 minutos não estava. Que aconteceu o seguinte: a pessoa, era uma mãe que perdeu o filho. O filho foi atropelado por um cara que estava dirigindo bêbado. Atropelou o filho dela. O cara que atropelou o filho dela, ele sofreu diversas sequelas de saúde também. E ainda ficou um período preso. Bom, vamos lá. Uma pessoa bêbada, bebeu muito, dirigiu, atropelou uma outra e matou. Homicídio culposo, ou seja, ela não queria, não tinha a intenção. Essa mesma pessoa sofreu diversas sequelas de saúde, ficou em coma, inclusive. Depois que melhorou, ainda ficou preso por causa disso, que é difícil do Brasil. A mãe, ela contratou um advogado criminal porque queria transformar esse homicídio culposo em homicídio doloso. Onde a pessoa, tô nem aí, vou beber. O doloso tem o dolo direto, o dolo eventual, tem alguns tipos de dolos. Ela quer transformar no dolo eventual, em que a pessoa não está nem aí com o resultado. Se matar, matou, se não matar, não matou. Ela queria transformar, logicamente que é possível. Mas ela contratou um advogado criminal para isso. Por causa da dor do filho. O que essa pessoa está fazendo de fato? Alguém pode me responder? Alguém faria isso? Seja sincero. Tem que ter sinceridade. Alguém de vocês faria isso? Se uma pessoa bêbada atropela algum filho seu e mata, você contrataria um advogado para colocar essa pessoa na cadeia? Alguém faria isso? Pode falar. A sinceridade é o que faz a pessoa crescer. Se a pessoa não é verdadeira, se a pessoa se engana, ela vai continuar se enganando, não tem jeito. O que essa mãe está fazendo, na verdade? Alguém tem noção da preocupação que a outra pessoa está tendo? Aqui, o bêbado que atropelou, um medo de ser preso. Alguém tem noção da quantidade de energia que essa pessoa está perdendo em razão da preocupação? Alguém tem noção do quanto que essa pessoa está tornando-se suscetível a outros seres irem lá e escravizá-lo, pegar a energia dele, tudo mais? Uma pessoa que é fornecedora de energia diariamente, essa pessoa nada mais é do que uma escrava. É o que mais tem, tá? Nessa figura. Esta mãe, ela está tendo um comportamento de um vampiro vivo, é um verdadeiro obsessor vivo, né? Logicamente, quando ela morrer,
ela vai ser um obsessor desse rapaz, ele vivo ou em outra encarnação, né? Se ela morrer primeiro do que ele, logicamente ela vai ser um obsessor dele. Isso é fato. A não ser que ela mude, se mantivendo, né? Se mantendo nesta frequência, ela será. Vai querer punir ele. Morreu, vai querer punir o rapaz. Porque a pessoa morre, né? A índole dela, né? Existem certas mudanças, mas a frequência que ela está se mantém. É o tipo de pessoa que morre e demora para perceber que morreu. Quando eu falo esse tipo de pessoa, eu estou sendo pejorativo? Claro que eu estou. O comportamento que essa mãe está tendo é pior do que o comportamento do rapaz que atropelou o filho dela. Muito pior. Eu dei esse exemplo. Este exemplo cabe em outras diversas situações. Toda raiva emanada a alguém faz, além de fazer você estar liberando uma energia X, fazer você estar acessando uma frequência em que você fica suscetível, tá? Você ainda está fazendo mal à pessoa pelo qual você está mandando a raiva, e isso, logicamente, volta de forma atrativa em razão do campo eletromagnético, em razão do campo eletromagnético para você. Toda vez em que eu faço da seguinte forma, uma nova prática. Toda vez em que tiver um sentimento negativo para alguém, eu envio amor para ela. Não importa qual foi a situação. Coloco foco no coração. Lembro de cenas que eu vivenciei com a minha filha, em que me faz sentir amor incondicional. Pode ser o nascimento dela, por exemplo. Acessando o sentimento de amor incondicional, focando no coração. Imagina a pessoa e envio o sentimento para ela. E aí, o sentimento de raiva, sabe? Mas isso tem que ser um hábito seu. Tem que ser no automático. Não vai ser de um dia para o outro que você vai colocar no automático. Mas você deve fazer isso. Tem pessoas que vão falar, mas eu não quero fazer isso. O prejudicado vai ser você mesmo. Não vai ser a pessoa. A pessoa também, mas você mais ainda. Quanto mais pessoas sentirem raiva de você, mais prejudicada você vai ser. E a pessoa que sentiu também, mas focando em você. Quanto mais pessoas sentirem raiva de você, mais você será prejudicada. Quanto mais você sentir raiva das pessoas, mais prejudicada você vai ser. Arquétipo do escravo gira muito em torno disso. Claro que quando uma pessoa entra no propósito de vida, tudo isso termina. A questão é que a pessoa que está no arquétipo do escravo, dificilmente ela vai entrar no propósito de vida enquanto estiver no arquétipo do escravo. Porque esses próprios vampiros, seres que se aproveitam, né, eles vão fazer com que você não sintonize esta frequência. Vão estar lá. São parasitas. Tem algo chamado entropia psíquica. São os diversos pensamentos que vêm na pessoa. A entropia psíquica também acontece da seguinte forma. A pessoa ela não consegue ter foco. Hoje em dia, eu estou vendo muito isso. Vejo muitos membros, inclusive, nessa questão. Quando não se tem foco, é porque existe a figura da entropia psíquica. A pessoa, ela come muito, vai no shopping, faz compras, toda hora está mudando. Né? Ou então está no Instagram, passando horas ali, olhando a vida dos outros, ou no Facebook, ou vai lá assistir uma série no Netflix ou no Amazon, passa 10 horas seguidas assistindo série. Acabou, Instagram, vida dos outros. Em vez de fazer, né? Em vez de ver o perfil do Igor Riqueza e perfil de física quântica, não, é perfil dos outros, analisando a roupa, tudo mais, perdendo tempo.
Aí depois vai lá programar o presente que quer. Aí depois pede uma pizza. Aí depois liga para mim para ficar falando mal das pessoas, fofoca. Tá? Entropia psíquica, sai de um, entra em outro. Aquilo que é importante mesmo é o mínimo. A gente, às vezes é zero, mas muitas vezes é o mínimo. Talvez assistir uma live da mentoria por semana, 2 lives, o resto é só entropia psíquica. O que é isso? Arquétipo do escravo. Não se tem crescimento. O comportamentos a fim de crescer devem ser constantes. Deve ser um hábito. Diariamente. Diário. A negentropia, que é o oposto, só a título de... Nem curiosidade, é importante saber isso. A pessoa ela tem um crescimento, uma espécie de energia negativa entra na pessoa e em razão do caos para que a pessoa tenha um crescimento. Karma é diferente da entropia psíquica, em que a pessoa tem milhares de pensamentos, isso também é comum, ter milhares de pensamentos, e não só pensamentos, né? Porque os milhares de pensamentos dela fazem ela ter milhares de comportamentos totalmente desfocados. Como sabe, dá claramente para captar uma pessoa assim, quando numa conversa ela desfoca toda hora, ela não mantém o foco. Às vezes acontece aqui na live, a pessoa chama aqui, aí faz uma pergunta. Aí eu inicio a resposta, ela já coloca uma nova pergunta, tentando impedir a resposta. No telefone, direto. Sem foco. Foco é importante. Se a pessoa entra na energia do foco, ela entra no propósito de vida. A fluência divina faz isso. Entrar na frequência do foco, o universo começa a agir para que ela entre na fluência divina. Porque se ela tem foco, né, o universo também foca. Ela entra no foco em tudo. Inclusive para entrar no propósito de vida. De forma que seja inconsciente. Inclusive, quando se coloca o foco, às vezes, em algum trabalho, né, o propósito de vida chega toda hora a pessoa. Aí ela pode negar. Ok, está tão focado no trabalho que aquilo, mas o propósito de vida chega, porque o foco está presente. Então, mesmo ela focada no trabalho e crescendo ali, algo que não seja o propósito de vida dela, o propósito de vida vai sempre chegar a ela. Aí o que acontece, muitas vezes, é ela negar, porque está indo bem numa coisa, não sabe que existe a figura do propósito de vida e não entra. Já passei aqui 3 situações. Eu vou completar a terceira para a prática. A primeira, muito importante, você revelar coisas que você nunca contou a ninguém. Pode ser para mim, pode ser CBB, pode ser uma pessoa escolhida para você. Pode ser, de repente, sua madrinha, se você tem uma intimidade com ela, seu padrinho. Segundo, não permitir que você entre na frequência da raiva. Sentiu raiva, cessa. Né? Envia amor para a pessoa, troca na mesma hora. Não importa o que a pessoa fez a você. Ah, ele matou um parente meu, não importa. Amor. E o terceiro, foco. O foco, ele tem diversas formas de trabalhar o foco, inclusive um binaural. Lá no nosso produto tem um binaural muito bom para o foco. Acho que eu já enviei no grupo também, enviei recentemente para o grupo. Envio de novo também, esse áudio sem problemas, para entrar na energia do foco. Quarta prática, né? Eu falei até antes. Tratar bem todos os seres vivos. Uma quantidade de formigas está caminhando. A pessoa olha as formigas levando planta e tudo mais. A pessoa vai lá e pisa, impedindo o caminho das formigas. O que é isso?
Eu já fiz isso quando era criança. Mas o que é isso? Eu estou rindo aqui, mas não tem graça nenhuma. Por quê? Sem motivo nenhum aparente. Cheguei em pé. Claro, eu estou aqui, se tem um mosquito me picando, aí, lógico, eu vou matá-lo. Isso aí não tem. Aí, maldade, não. Na maldade, vou deixar o mosquito ficar me picando. Agora, se tem um rato passando na rua, eu vou matar porque ele causa doença. Isso é ridículo. Diferente dele estar entrando na minha casa. Aí tudo bem. Agora ele está ali? Matar o rato porque ele causa doença? Ele tem culpa de causar doença? Ele vai passar doença para mim? Não vai, está na rua. Eu vou lá matá-lo por quê? Tem diversos alimentos. Eu vou escolher um alimento que é oriundo de um sofrimento, por quê? Aquele sofrimento todo entra na pessoa. Existe a figura do confiar no universo. Tem algumas situações, que olha só, 10:07. Tem algumas situações que a pessoa ela deve confiar totalmente no todo. Recentemente eu passei por uma e cometi um erro. Depois que não confiei. Né? Quando vem situações em que envolve família, etc., questões que podem prejudicar a nossa família, aí você quer ser prudente e aí você pode esquecer que, nossa, estou fazendo isso, você vai fazer algo bom, vai confiar totalmente no universo, só pode vir algo positivo. No meu caso foi o seguinte, tem um carro meu que está no leasing, né? E eu comprei na época, já tem algum tempo, quando eu alugava para Uber. Depois, quando eu vi que isso era errado, eu vendi todos. Eu tinha alguns carros alugando para pessoas que queriam trabalhar com Uber e tudo mais. Vendi todos, tinha um que estava no leasing, em nome da minha mãe. Aí eu passei esse carro, deixei um rapaz dirigindo esse carro e só me pagava a mensalidade. Ele só pagava a mensalidade. E depois o carro ia ficar para ele. Assim, antes era R$ 500 por semana e o carro meu. Nesse momento, o rapaz ia pagar R$ 1.000, uma pessoa que eu nem vi, hein? Nunca tinha visto na vida. Eu alugava o carro assim e quando eu resolvi vender, não consegui porque estava no leasing, chegou esse rapaz e aí eu falei, você paga as mensalidades, no final o carro é seu. Aí, como era leasing, isso pode, né? Porque se não for leasing, é estelionato. Se o carro é leasing, contrato de leasing, pode. Aí o camarada simplesmente ele pegou o carro, ele fez uma troca, ele deu o carro que estava com ele, que era um Cobalt 2013, deu para um rapaz, e o rapaz deu um carro, um Logan, que é o carro mais simples, para ele. Ele pegou o Logan, sem falar comigo. Pegou o Logan do rapaz, vendeu, pegou o dinheiro, e o rapaz depois entrou em contato comigo. Ele já me devendo algumas mensalidades, eu já sabia que tinha uma coisa esquisita, falei para ele devolver o carro, e daqui a pouco o rapaz entrou em contato comigo, falou que estava com o carro e tudo mais. Eu não conheci o rapaz, e eu falei, vou parar com isso, porque é perigoso. O carro, no leasing, em nome da minha mãe. O carro, quando está no nome de uma pessoa, a pessoa que é dona do carro, ela tem uma responsabilidade solidária. Se a pessoa ela atropela alguém, por exemplo, o dono do carro ele é responsável solidário juridicamente. Aí se tiver envolver ações cíveis e tudo mais, isso é perigoso. Eu fiquei pensando nisso, falei, e pensando nisso, levando em consideração a índole das pessoas, né? Eu falei, vou pegar o carro de volta. Só que o carro tinha sido a figura do novo dono, ele é um rapaz, um garoto novo,
Aí eu fiquei preocupado, teve uma segunda filhinha agora, e era o meio de trabalho dele. Aí eu pensei, caramba, cara, é o meio de trabalho do cara. Só que eu não conhecia, não o conhecia, e quando eu pedi para ele devolver, ele não devolveu, ele sumiu. À toa de má fé. Aí, conversa vai, conversa vem, eu acertei com ele dele figurar na figura que o outro rapaz figurava. Só que me veio também essa questão de, pô, se ele atropela alguém, é a minha mãe que vai ser, né, que pode ser prejudicada. Só que, quanticamente, confiando no todo, como é que eu, ajudando uma pessoa, vou ser prejudicado dessa ajuda? Não tem como. Se acontecer alguma coisa, a razão do princípio da certeza, o todo, depois ele entra e reverte. De alguma forma, ele supre. Então, não era para ter preocupação. Só que, aí, no momento que eu estava saindo de casa para encontrar com o rapaz para finalizar isso, eu falei, não posso, não tenho, eu pensei, não tenho direito de colocar minha mãe em risco. Aí fui lá pegar o carro e falei com ele que eu iria com o carro de volta. Aí o cara saiu correndo, não sei o quê, sumiu com o carro de novo, tudo mais. Eu pensei, não confiei totalmente no todo. Ou seja, essas questões que envolvem, mas foi aprendizado, claro, essas questões que envolvem famílias, dinheiro principalmente, deve-se confiar no todo, em Deus, no único Criador, tá? Deve-se confiar, porque o retorno é garantido. Agora, às vezes, em segundos, você comete um ato falho. Assim como no caso do arquétipo do escravo, é a mesma coisa. Em questões de segundos, às vezes você abre uma porta para ser afetado. Para ser afetada. Segundos. Segundos. Então, uma outra prática é você orar antes de dormir, orar ao acordar. Antes de dormir, nem se fala. Durante o sono, tá? É algo fica. A pessoa fica, ela pode ficar totalmente suscetível, assim, a... Tem pessoas, aconteceu isso comigo antigamente, que quando eu entrava no estado de sono, eu reparava exatamente eu entrando e percebia espíritos pegando, jogando para o lado, isso já tem alguns anos, em razão de estar tomando ou um remédio para déficit de atenção, né, que tarja preta, Ritalina, que é ele pega a pessoa vira um super-homem. O Venvance, então, só toma, vira um super-homem. Só que a frequência fica suscetível. Além de, a energia X vinda de um remédio desse, é como se fosse um doce de chocolate para esses seres. Né? Então, eles ficam, né, querendo. A pessoa, quando ela toma um remédio, ela faz o uso de remédio tarja preta, qualquer um, e dorme, se ela não fizer uma oração antes, ela vai ficar assim, totalmente suscetível. Tanto é que acorda, uma pessoa dessa que toma remédio, quando ela acorda acabada. Remédio tarja preta. Acabada, destruída. Porque foi sugada. Alimentos caminham da mesma forma. Determinados. Açúcar é o rei, né? Eu sempre falei isso. Refrigerante também. Todo alimento processado, abaixa a frequência, deixa a pessoa burra. Cigarro, nem se fala. Bebida também. Se tomar uma, duas cervejinhas, ok. Agora, toda pessoa tem o seu limite. Agora, quando a pessoa passa, fica vulnerável. Estar em contato com o seu mentor espiritual, estar lendo, tem determinados salmos específicos que são muito bons. O Salmo 91, aquele o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse é muito bom, por exemplo.
faz você acessar uma frequência em que você fica protegido. Se tivesse que resumir toda essa live, resumir de uma forma em que você venha a ter comportamentos que impeçam você ser um arquétipo do escravo, inclusive comportamentos que vão fazer você sair do arquétipo do escravo, se baseia em ajudar as pessoas no máximo da sua capacidade, no máximo que você conseguir. Confiar totalmente no universo. Perguntas? Vou liberar aqui. Perguntas? Igor, Hum. você falou em bebida, comida e entre outras coisas. Essas medicinas da floresta, se tomar, também abre espaço ou não? Estava pesquisando sobre o rapé, a ayahuasca. Olha, essa Também questão é o seguinte. suga a energia vital? Quem está falando? A Luciana. Quem? Luciana? Isso. Então, é meio a meio. É meio a meio. Tem pessoas que vai ser positivo e para outras pessoas vai ser negativo. É meio a meio. Eu estou considerando ayahuasca, ibogaína, chá. Qual o nome do outro chá? Daime, soto daime. Meio a meio. Tem pessoas que vai ser algo bom e para outras pessoas vai ser algo ruim. Entendi. Aí, se para uma pessoa específica vai ser bom ou não, eu não sei. A ibogaína, inclusive, ela cura a dependência química. É usado ayahuasca, ibogaína, uma cura para a dependência química. Muitas pessoas se curam, muitas pessoas pioram. Aí é meio a meio. Eu Mas fiz alguém uma quer pesquisa. perguntar alguma coisa? Igor, Pode perguntar, Roberto. Igor, todo ciclo das pessoas que possa não trazer evolução de alguma forma é o arquétipo do escravo, correto? Todo círculo de uma pessoa em que ela não traz evolução, sim. Ok. Igor, eu tenho mais uma pergunta para você. Eu assisti aquele vídeo que você comentou, você fez, acho que foi dia 30 de abril, né? O maio lá. E lá você comenta sobre sequestro de pessoas. O que seria isso? Questão do sequestro. Então, da mesma forma em que crianças são sequestradas para serem vendidas em outros países, e da mesma forma que negros eram sequestrados da África para serem escravos, isso acontece também no plano astral. Logicamente, o fato disso ocorrer no planeta Terra, né, faz com que aqui se abra, né, para receber pessoas para serem escravos, faz com que pessoas que encarnaram aqui e escravizaram fiquem suscetíveis a serem escravizadas no astral, sem proteção, como se... vamos lá. É porque isso foge muito do paradigma. Vamos lá. A pessoa, ela vai andar à noite de madrugada por um caminho onde não tem polícia nenhuma, não tem patrulhamento da polícia militar e tem muitos assaltos ali. Se ela vai passar de carro ali, ela está correndo perigo. Da mesma forma, uma pessoa, ela escravizava, né? Teve uma encarnação que ela escravizava aqui, de repente ela não, por alguma questão, não é para ela
reencarnar no planeta Terra, para ela ir para um outro planeta. Existe um certo caminho. O caminho pelo qual ela pode ser um caminho totalmente desprotegido. E aí ela pode ser o quê? Escravizada. Se tiver, ela atraiu isso. O caminho pelo qual ela vai percorrer no astral para outro planeta, para ir para outro planeta, vai ser um desprotegido em razão do que ela fez na encarnação dela. Isso, eu estou falando um caso um pouco atípico, tá? Mas para você entender. Então, ela está lá, o ser, né, desencarnado, a alma, né, o corpo. Nós temos 7. Alguns falam 5 corpos, outros falam 7 corpos. Além do corpo material, tem outros corpos. Quando a pessoa é desencarnada, a figura do corpo matéria não existe mais, mas ela tem a alma, tem outros corpos. E ela que continua sendo o ser. E esse ser pode ser sequestrado. Sequestro, né? São pessoas que têm um certo domínio aqui no planeta Terra, geralmente oriundo lá do planeta pelo qual descobriu o planeta, ou algum outro, né, que trabalhou aqui desde o início, e aí eles têm como fazer com que essa pessoa encarne aqui. E aí tem todo um processo bem complexo de ser entendido. Mas se baseia nisso. E aí eles conseguem fazer com que essa pessoa encarne aqui. O propósito de vida dela, tá? De fato, vem do vácuo quântico, da hierarquia do bem. Só que ela já pode vir encarnada com instalações do inconsciente para ser escrava. E aí, se ela não tem o conhecimento disso, se ela não tem acesso às práticas, que eu mencionei aqui, algumas, ela vai nascer e vai morrer do arquétipo do escravo, ponto. Assista um filme 13º Andar. Talvez você... quem entender aquele filme bem, de fato, vai ser o soco no olho. Mas deu para... Eu assisti aquele filme. Assistiu? Assisti, mas chegou no final do filme eu não consegui entender. Ele é bem... Assiste de novo. Mas deu para entender? Mas eu estou dizendo, a pessoa que é sequestrada, é igualzinho aqui, a pessoa é sequestrada e é obrigada a trabalhar de escravo. É isso, basicamente é isso. Só que a diferença é que ela é sequestrada, ela encarna aqui, aquela figura do sequestro, tudo aquilo ali é resetado, normal, dessa terceira dimensão. Só que as instalações podem ser feitas, as pessoas instalam as programações, a pessoa encarna. Onde ela vai encarnar, isso tudo, eles não têm acesso, tá? É uma coisa, hierarquia. A encarnação, o propósito de vida, tudo é uma hierarquia do bem. Agora, essas instalações fazer com que ela vá encarnar aqui, isso pode ser direcionada por pessoas que têm um certo controle, pessoas que trabalham para os senhores, figuram como donos do planeta. Podemos dizer assim, ainda donos, sim. Igor. Pode falar. Exemplo, essas pessoas que são sequestradas, né? Esses seres são sequestrados e vêm para cá, encarna aqui. Mas é a questão do livre-arbítrio, porque quando a mãe fica grávida, né? E o bebê vem, onde fica o livre-arbítrio nisso? Eu não consigo compreender Como essa assim? parte, sabe? Peraí, deixa eu entender. O livre-arbítrio de quem? Do sequestrado? Não, isso. Livre-arbítrio de quê? De falar, olha só, eu não vou ser sequestrado? É isso que você está falando? Não. Um exemplo, a criança que vem para cá, né? Que, vamos supor, quando ela vem, ela tem o livre-arbítrio de escolher o pai e a mãe, a família que ela vai Quem disse nascer, isso? certo? Quem disse isso? É o que como eu entendo, sei. Não, Então tá errado também? isso pode, ela escolher o pai e a mãe, pode acontecer em pouquíssimos casos. Quem escolhe Então. isso, geralmente, às vezes é acordado, mas geralmente isso não é acordado. Mas o que tem? Daí, mas continua.
Então, na minha concepção seria dessa forma. Nós, vamos É, lá. é, Quando a pessoa é sequestrada, tá? É a mesma coisa de uma pessoa ser sequestrada aqui. O livre-arbítrio não existe aqui? Existe livre-arbítrio aqui. Não existe? sim, Aqui. Certo? É uma lei. Mas a pessoa não pode ser sequestrada mesmo existindo livre-arbítrio? sim, sim. É que na minha Sabe? concepção era essa que eu te falei, sabe? Quando a gente vem, era essa concepção que era acordado para vir na família, na determinada Não, família, em alguns casos situação. só. Alguns casos, tá bom? Eu tinha essa concepção em tudo, Não, não. Em alguns casos. Tá bom, querido? certo? Posso falar, Igor? Ô, Igor, Pode falar. é, é porque eu achei interessante a pergunta dela aí. É o seguinte, o livre-arbítrio, no caso, dessa pessoa que foi sequestrada, ela tem o livre-arbítrio de interpretar e reagir da forma que ela quiser. Tem uma parte que não foi escolha dela, foi imposto a ela, mas em cima do que foi imposto a ela pode escolher agora o que ela quer fazer com isso. Se ela vai Ló, perdoar, se ela não vai perdoar, se ela vai entender, como é que ela vai reagir em cima disso, ainda continua existindo livre-arbítrio. senão eu nem estaria falando sobre o arquétipo do escravo aqui, né? Se não fosse possível, concorda comigo? Para que eu estaria Uhum. falando isso aqui? Se a pessoa não tivesse o livre-arbítrio de poder sair. É, Certo? Claro que ela pode sair. Isso não está imposto. É imposto, só que ela tem total condições de reverter. Mas tem que ter o mínimo de conhecimento possível. Às fica vezes, servindo como um teste, né? Um oi? teste de resistência, um teste de paciência. Para essa pessoa que foi sequestrada, serve como um teste de resistência, um teste de paciência, e serve também para resgate de algo que ela já fez no passado. Ela está saldando dívidas, talvez. Talvez ela tenha feito até pior do que isso. Está resgatando algo que ela fez, né? E entendendo e se colocando no lugar do outro, sabendo o tanto que isso é ruim, o tanto que é desagradável, para não querer mais fazer esse tipo de coisa com os outros, né? O que mais importa aí são os atos, os atos, né? O falar, né? Pedir proteção, ela vai ter proteção, vai. O mais importante são os atos. Ah, eu perdoo, eu fiz algo no passado, mas não vou fazer mais. Não, são os atos em si. Isso, se ela, quando eu falo quais são os atos em si, se ela ajuda as pessoas, pronto, aí ela vai se libertar, tendo uma índole boa, não fazendo mal aos animais. Agora, só o pedir, tá? Tem de estar em sintonia com esses comportamentos que eu falei. Senão, ela não vai nem se lembrar de pedir. Fique congruente, ela esquece. Aí faz a prática do Miguel Arcanjo Miguel. Faz um dia, faz 2 dias e não faz o terceiro. Aí tenta de novo, faz 1, 2, 3, 4 dias e não consegue fazer o quinto. Por quê? Porque ela não está, em tese, criando um merecimento de que ela merece essa proteção. Por quê? Em razão dos atos que ela tem. Alguns deles, algo que não é nem ruim, mas ela acha que é ruim. Mas se ela acha, vai servir do mesmo jeito. De qualquer forma, ter atos ajudando as pessoas, respeitar as pessoas, os seres vivos menos evoluídos, isso faz com que a pessoa se liberte. Mais alguma pergunta?
Vamos lá. Lembrando, prática para sair, repetindo, práticas para sair do arquétipo do escravo. Orar, pedir proteção para o seu mentor espiritual, ou direto para Deus, o mentor espiritual, para Deus também, para os dois, né? Antes de dormir, ao acordar. Trabalhar o foco. A segunda prática é o trabalhar o foco. Não, toda vez que você ter sentimentos ruins, você cessa o sentimento. A raiva de alguém, manda amor. Preocupações, tá? Faltou esse detalhe importante. Eu vou encerrar as práticas, vou falar acerca das preocupações. A outra questão, ajudar as pessoas no máximo da sua capacidade. Respeitar os seres, outra prática, respeitar os seres vivos, né? Animal, planta. Teve mais, tá? Tá na live aí. Vou falar acerca das questões das preocupações. O problema não existe, tudo é uma percepção da pessoa do problema. Os problemas não existem, eu já expliquei isso aqui, não existem problemas. Ah, mas o arquétipo do escravo é um problema? É. Ah, como assim, não existem problemas? Tudo é o contexto que está sendo falado. A preocupação com o arquétipo do escravo. Preocupação do arquétipo do escravo deve-se ter? Me responda, Ana. Não, eu não acho que é preocupação, eu acho que é ocupação. A gente tem que se ocupar disso. Ocupar de que forma? Tratar de fazer alguma coisa para eliminar. Exatamente. Não se deve se preocupar com isso, deve ter os atos em prol de não entrar no arquétipo do escravo. Não ficar preocupado e não fazer nada. Os problemas não existem, as pessoas criam os problemas. É preocupação. O arquétipo do escravo é algo que a própria pessoa cria com os atos dela. Mudando os atos, não existe problema. Ponto. Anula. Os problemas não existem. Tudo é percepção da pessoa. Porque o problema é oriundo dela. Ela está trazendo algo. Se ela está trazendo algo, aquilo ali não pode ser problema. Porque se é ela que está trazendo, por que vai ser problema para ela? Se ela ter os comportamentos corretos, não tem problema. Não se tem um problema. Aí você fala, como assim? Aí você vai perguntar para mim, mas o arquétipo do escravo é um problema? Eu vou falar, o arquétipo do escravo é um problema. Mas como assim? Os problemas não existem. Tudo é o contexto em que está sendo falado. Preste atenção nisso, tá? Tudo é o contexto em que se está falando. E isso, em razão de falta de palavras, da carência, acontece direto. Vocês vão ver isso direto com todas as pessoas falando situações antagônicas em razão do contexto que está sendo falado. Beleza? Mais alguma pergunta? Posso encerrar? Pode perguntar à vontade, tá? Pode perguntar aí. Igor. Pode perguntar. Eu gostaria de saber o seguinte, aquela primeira atividade de você falar para uma pessoa desconhecida ou uma pessoa de confiança, isso pode ser escrito? Pode Perfeito. Sim, tá? Mas obrigado. Leia bem o que você está escrevendo para não dar margem a uma compreensão diversa. Passa exatamente a questão. Às vezes uma vírgula pode mudar. Tá bom? E pode ser uma pessoa literalmente desconhecida ou tem que ser uma pessoa conhecida de confiança? Pode ser, inclusive, eu citei o caso de você a possibilidade de ligar para o 188. Foi, obrigado. Tá bom?
Tá bom? Obrigado, Igor. Valeu. Mais alguma pergunta? Podem fazer. Então, agradeço a presença de todos. Um forte abraço. Domingo, vamos fazer a live de ativação do nosso novo arquétipo Deméter. Vou ver se eu faço um vídeo explicando o arquétipo. Eu já expliquei o arquétipo, né? Aquilo ali, por alto, né? O arquétipo da maçã, da bússola da direção, a maçã vermelha, conhecimento, maçã dourada, conhecimento em prol da prosperidade financeira. Então, o arquétipo se baseia nisso. Aquele outro. Vou ver se eu faço um vídeo. Eu me programei para fazer na madrugada de hoje para amanhã, mas talvez eu não consiga, porque amanhã eu tenho plantão. Mas se eu não fizer de hoje para amanhã, eu faço no final de semana um vídeo para postar no YouTube mais específico, mas a questão é essa. Não precisa também saber maiores detalhes. Agora, Deméter, domingo, faz parte do ritual de ativação. Tá? Se você não conseguir participar online é a melhor coisa, assista em casa depois. Forte abraço. Avante!